Nesta aula, nós vamos falar sobre a equação da reta tangente. Nós vamos iniciar dando o conceito de coeficiente angular desta reta. Então, suponha aqui que você tenha uma curva neste plano cartesiano, no plano XY, então você tome essa curva, que eu vou chamar de curva C. Dada esta curva, definida aqui no intervalo, que nós chamaremos de intervalo AB, se nós tomarmos um ponto nesta curva, suponha aqui que o ponto de coordenada x igual a x1 e coordenada y igual a y1. Então, nós teremos que, relacionado a este ponto, que nós chamaremos de ponto P, nós teremos uma reta tangente a esta curva C neste ponto P. Então, para determinar a equação desta reta tangente, nós teremos que determinar o coeficiente angular desta reta. Então, coeficiente angular da reta. No caso, o coeficiente angular da reta tangente, que nós chamaremos aqui de MT. Para determinar o coeficiente angular da reta tangente, nós vamos ter que, inicialmente, considerar uma reta tocando dois pontos desta curva. Então, esta reta nós poderemos dizer que é uma reta secante. Lembrando lá, a definição de reta secante é uma reta que tangencia a curva em dois pontos. Então, para determinar a equação da reta tangente, nós iremos, primeiramente, determinar o coeficiente angular da reta secante. Então, coeficiente angular da reta secante. Nós temos que o coeficiente angular, ele é dado por tangente do ângulo. Então, nós temos aqui, se nós considerarmos esta reta secante, e se nós construirmos aqui um triângulo retângulo, nós temos aqui que, dado este ângulo alfa, como coeficiente angular da reta secante é definido como sendo tangente do ângulo alfa, então, este coeficiente angular será igual a ΔY sobre ΔX, onde este delta, então, onde delta é a variação nos eixos. Variação nos eixos, né? Então, no eixo Y e no eixo X. Então, nós podemos aqui reescrever o coeficiente angular da reta secante como sendo, a variação no eixo Y será o Y2 menos o Y1. Então, Y2 menos Y1 sobre variação no eixo X será igual a X2 menos X1. X2 menos X1. Nós temos ainda que Y2 nada mais é do que a imagem da função no ponto X1. Então, aqui nós podemos substituir o Y2 por F de X2. O mesmo ocorre para Y1. Nós temos que Y1 é a imagem da função pelo ponto X1. Então, aqui menos F de X1 sobre X2 menos X1. Se ΔX é essa variação
x2 menos x1, então, se nós tivermos que ΔX é igual a x2 menos x1, então, dessa expressão, isolando x2, nós teremos que x2 será igual a ΔX mais x1. Então, no lugar de x2, nós poderemos colocar, então, isso aqui será igual a f de ΔX mais x1, ΔX mais x1, menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, no lugar de x2, novamente, nós vamos substituir por ΔX mais x1, menos o x1. Esse x1 com esse x1 simplifica. Então, nós teremos f de ΔX mais x1 menos f de x1 sobre ΔX. Então, aqui nós determinamos o coeficiente angular da reta secante, mas o que nós queremos é determinar a equação da reta tangente. Então, para isso, nós teremos que definir, primeiramente, quem é o coeficiente angular da reta tangente. Nós vamos ver que o coeficiente angular da reta tangente, ele será obtido a partir do coeficiente angular da reta secante. Então, vamos colocar aqui, nós temos então que o coeficiente angular da reta secante, nós construímos e chegamos ao seguinte resultado, né? Que ele é igual a f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Se nós observarmos aqui por essa figura, aqui nós temos a reta passando pelo ponto P e pelo ponto Q. Então, esta é a reta secante. Para nós definirmos o coeficiente da reta tangente, o que nós faremos é deslocar esta reta ao longo da curva. Então, se nós temos aqui a reta secante, se nós irmos caminhando para a esquerda, nós sairemos desse ponto para esse ponto, para este ponto, para este ponto, para este ponto, até que esta reta passe unicamente pelo ponto P. Quando esta reta passar unicamente pelo ponto P, nós teremos, então, a inclinação desta reta. Então, o que nós deveremos determinar a fim de encontrar o coeficiente da reta tangente? Para determinar o coeficiente da reta tangente, basta observar que para sair do ponto P e chegar neste ponto P, né? Então, para sair do ponto Q e chegar no ponto P, o que nós estamos fazendo, aqui nós temos o ponto P, que tem coordenada, vou chamar de coordenada x igual a x1 e y igual a y1. E aqui no ponto Q, coordenada x igual a x2 e coordenada y igual a y2. Então, para que este ponto se desloque deste ponto da curva para este ponto da curva, o que nós estamos fazendo é fazendo com que x2 tenda ao ponto x1, ou seja, que ΔX, que esta variação tenda a zero. Então, se este é o coeficiente angular da reta secante, nós teremos que o coeficiente angular da reta tangente será dado pelo limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, quando o ΔX estiver tendendo
a zero. Então, este é o coeficiente angular da reta tangente. Então, coeficiente angular da reta tangente. Que, por definição, então, dado uma curva y igual a f de x, seja P um ponto desta curva, que nós denotamos aqui por coordenada x igual a x1 e y igual a y1, então, a inclinação da reta tangente a esta curva no ponto P é dada desta forma.